aqui está, porta aberta para todo que aqui quiser entrar, porta aberta. Voltando a 40 anos atrás, Wellington, nós poderíamos afirmar que foram pessoas imbuídas com propósito de bondade, de fidelidade e de buscar seguir apenas os ensinamentos de Jesus. Nós tínhamos naquela época um grande ânimo dentro de nós, que era a admiração que nós possuíamos pelo trabalho de Chico Xavier. E essa admiração nos dava muita força. É tanto que, após as reuniões, nós sonhávamos que um dia iríamos construir um abrigo para idosos. E essas divagações, esses pensamentos, terminaram se materializando. Houve a oportunidade com um colega do Banco Zé Gregório Vale, que estava com terreno, e nós achamos excelente a localização. E houve um período que essa negociação teve um impasse, mas nós durante 2 meses conseguimos tirar esse impasse e concluir. Mas na verdade, todo espírita que nós sabemos e conhecemos, que é um cristão autêntico, o único desejo dele, a única ambição dele é ser bom. Nós nada sabemos, nós sabemos que temos uma grande tarefa a realizar, mas não podemos desviar. A dor poderá tocar a nossa porta, mas não poderemos nos desesperar, porque compete a nós realizarmos essa tarefa muito importante. E com relação à Casa do Caminho, nós estamos talvez fazendo uma grande fantasia pelos 40 anos, mas a Casa do Caminho é uma coisa minúscula, uma coisa pequenina. São poucos os corações abnegados. Nós temos, graças a Deus, o respeito, o apoio da comunidade de Souza. Nós sempre procuramos zelar para que nós sejamos não iguais aos irmãos do caminho lá de Jerusalém, mas ao menos que eles sejam para nós espelho, porque eles nada tinham, mas só praticavam bem, só pensavam em ajudar. Eles jamais pensavam em beneficiar a si mesmo, mas pensavam em beneficiar o próximo. Então esse, eu acho que é o grande legado que a Casa do Caminho poderá deixar para todos. E ela irá continuar a sua obra através dos que virão. Sei que muitos irmãos que ainda estão na espiritualidade aqui estarão também, virão para dar continuidade. Nós apenas estamos levando essa obra vagarosamente, pausadamente. Nós não temos uma inteligência ímpar, nós não temos um desdobramento que possa dar requinte à beleza do que seja a luminosidade espiritual. Mas nós temos a convicção de que unidos, nós irmãos do caminho, sem julgar um ao outro, mas nos dando as mãos, poderemos conduzi-la a um lugar que possa dar destaque, que possa resplandecer no coração daqueles que ainda se encontram em dificuldade na caminhada. Muitos irmãos ainda virão para nos auxiliar e nós estamos aqui os aguardando. Sejam todos bem-vindos. Temos a flor da oração para ofertar, porta aberta, e a mão amiga para sempre acalentar, porta aberta. A escolha do nome A Casa do Caminho é uma homenagem que nós fazemos à Casa do Caminho de Jerusalém. A Casa do Caminho de Jerusalém, que foi dirigida à época pelo apóstolo Simão Pedro. Todos os apóstolos de Jesus eram pobres, mas existia um irmão chamado Barnabé, que era possuidor de terras e que vendeu as suas terras e fez doação
para os apóstolos de Jesus, para que eles pudessem adquirir o terreno e construir a sede da Casa do Caminho em Jerusalém. E eles trabalhavam agradecidos, cantando, e dizem que de repente o próprio Mestre Jesus, em espírito, se aproximava e os consolava. E falava da imortalidade da alma, falava do amor de Deus para com todos os seus filhos. E eles tinham um novo ânimo e prosseguiam na caminhada, agradecidos, chorando e felizes por uma obra que estava sendo erguida, cuja base era o amor. E nessa obra, Casa do Caminho, o que eu acho mais interessante foi a dificuldade para colocar o nome. Porque existia uma diversidade de opiniões. Colocar a Casa do Amor, a Casa de Jesus, a Casa da Bondade, a Casa da Solidariedade, e eram vários os nomes que eram discutidos. Quando nos apóstolos, intuídos pela espiritualidade, ele disse: meus irmãos, o que Jesus representa para nós? E um dos apóstolos respondeu: Jesus é para nós o caminho, a verdade e a vida. Então, por que nós não colocamos nesse local, à beira dessa estrada, onde passa tantos transeuntes, a Casa do Caminho? E todos que aqui chegarem irão perceber que aqui é o caminho de Jesus. Sentirão pelo amor que emana dos corações, da abnegação e do suor. Porque a Casa do Caminho foi a primeira casa de assistência social que se tem notícia sobre a face da terra. E esse trabalho é dignificante. E nós apenas estamos tomando como exemplo. Nós sabemos que estamos longe do trabalho dos nossos irmãos da Casa do Caminho. Mas a finalidade nossa é exatamente moldar o nosso coração aos ensinamentos de Jesus. Você veja que Jesus foi o divisor de água aqui na terra. Antes de Jesus, se você, da sua família, um filho nascesse com qualquer defeito físico, ele podia ser morto, ele podia ser lançado ao lixo. Quando um idoso, o seu pai, o seu tio, chegava a caduquice, estava dando trabalho dentro de casa, você tinha direito, ali permitia que você chegasse num precipício e o jogasse lá. E você fazia isso sem nenhum arrependimento. E a caridade? Aí foi que Jesus mudou esse conceito de que nós deveríamos realizar a prática da caridade. Não é em vão que na doutrina espírita a bandeira é: fora da caridade não há salvação. Em qualquer aspecto da vida, seja no trabalho, seja no lazer, onde nós estivermos, a caridade acima de tudo. Ó luz do céu, derrama sobre nós o teu amor. Ó luz do céu, inspira-nos nesta caminhada, que cada passo seja dado em direção do que ensinou o amável peregrino, e cada gesto iluminado pelo amor auxilie, todos sejam bem-vindos. Irmão, nós temos hoje na Casa do Caminho poucos trabalhadores, mas eu sempre digo, cada trabalhador da casa vale por 100. Nós temos uma evangelização onde esses nossos irmãos, verdadeiros heróis, estão divulgando para as crianças a mensagem de Jesus. É um trabalho belíssimo, é um trabalho que exige esforço e que não aparenta e que não aparece, mas é um trabalho divino, o trabalho da evangelização. Nós temos o trabalho aqui com os idosos na Casa Transitória, que é um trabalho sobremaneiramente humano. Todos os idosos são tratados carinhosamente. E tem uma equipe também que ajuda, que trabalha aqui na casa. Nós temos também a distribuição da sopa, que é realizada toda semana. Existe outra equipe também trabalhando, realizando esse trabalho. E agora nós vamos ter a oportunidade de uma nova sede na Casa do Caminho,
onde nós teremos salas de aula para evangelização, onde nós teremos um auditório para divulgarmos a mensagem de Jesus, onde nós teremos salas de aula ou de estudo, salas de reunião, nós teremos uma livraria, nós teremos uma biblioteca, nós teremos uma brincoteca e nós teremos também uma videoteca. Além que, na verdade, os olhos de ouro da Casa do Caminho será o berçário. Vai ser um marco que nós iremos colocar em prática e não é algo que nós possamos, de repente, instituir, fazer funcionar. Não, é algo que nós estamos trabalhando, já temos o espaço, estamos prestes a concluir a Casa do Caminho lá na cidade. E essa Casa do Caminho, nós fizemos uma prece nessa Semana Espírita, no domingo, onde 12 pessoas lá estiveram para fazer a prece, agradecer pela oportunidade. E nós chegamos a comentar, somente a espiritualidade poderia fazer aquilo, nas mãos de 2 pessoas que foram importantes para que colocasse aquilo em funcionamento. E que nós possamos dar continuidade a esse trabalho. Nós temos uma dívida que eu acredito que ele talvez não goste que nós possamos, porque ele fazia não para aparecer, mas fazia de coração. Às vezes ele ia na construção 3, 4 vezes por dia, quando tinha suas obrigações profissionais para dar conta. Era o nosso irmão Marcos Guedes. Ele é o idealizador lá da Casa do Caminho, lá da cidade. Os recursos financeiros ficaram por sua conta. Inclusive, durante algum tempo que estava sendo feito, nós tivemos algumas dificuldades. Por exemplo, eu sempre pedia para ele comprar um material mais barato, mas ele só trabalhava com coisas boas, de primeira qualidade. Tivemos várias discussões sobre assuntos lá. Por exemplo, a última discussão que nós tivemos e que ele parou a obra por um mês foi com relação ao telhado. Com relação ao telhado, ele disse que tinha ido à Fortaleza e que tinha visto uma telha muito boa. E essa telha era uma telha térmica, que não deixava que a luz do sol, o calor do sol, penetrasse através das telhas e chegasse lá ao ambiente. Ela interceptava lá esse calor solar, lá nas telhas. Eu disse, Marcos, que coisa interessante. Não, já está sendo construído há muito tempo, mas eu achei muito bom. Eu disse, e custa caro? Disse, não se preocupe, preço. Mas quanto é que custa a outra? Eu disse, não, a outra que nós iremos colocar seria em torno de uns 30 mil reais, o telhado. E essa de lá, em torno dos 120 mil. Eu disse, não, Marcos, vamos colocar essa mais barata. Aí ele botou o dedo na boca e disse, olha, o dinheiro é seu ou é meu? E passou um mês sem vir depois. Disse, não, Marcos, eu fui lá, pedi, ele disse, olha, pode fazer do jeito que você quiser. Disse, então tá certo, então vou continuar. Mas ele tinha essas coisas porque ele queria o bem. E eu sabia, hoje eu percebo que ele estava fazendo uma coisa, não era para ele. Que ele jamais iria usufruir daquilo. E era um irmão que era um autodidata, conhecedor da doutrina espírita, estudava, fez algumas palestras, mas depois afastou-se, em virtude dos seus trabalhos profissionais, que exigia muito tempo. Mas para nós é um irmão que nós temos um sentimento de gratidão muito profundo pelo trabalho que ele exerceu e principalmente algo que ele nos deixou que foi fundamental. Ele mandou um recado para todos os amigos, já no plano espiritual. Para a família, ele mandou um recado, ele pediu para a família amor. E para os amigos, ele pediu perdão. Perdão pela maneira como ele retornou. Então que Deus o abençoe, pela sua força, pelo seu amor. Quando nós vamos à casa, na nova construção, nós podemos sentir a sua beleza, o seu entusiasmo, a determinação que ele tinha, que queria assim, dessa forma e da forma que ele queria. Os mínimos detalhes, ele ficava realmente questionando como deveria ser a melhor forma. Então,
é um motivo de agradecimento. Nós, irmãos do caminho, a maioria de nós, a grande maioria, somos assalariados. Nós sabemos que o assalariado hoje, ele vive para comprar uma casa financiada, comprar um carro e se manter e ter o seu sustento. O pouco que ele tira da verdade não vai conseguir construir ou realizar uma obra daquela. Mas ele assim o fez, desprendido. Não que nós sabemos que existe o óbolo da viúva. Talvez para ele tenha sido insignificante. Mas não é a parte material, mas é o amor que ele tinha. Como sempre, ele estava quase que semanalmente, quando não viajava, os domingos ele vinha aqui à nossa casa para falar, não falar dos seus negócios, mas falar sobre a doutrina. Falar que o que ele tinha foi graças à espiritualidade que o orientou, que deu um apoio e que ele permitiu. Era um homem inteligente, não era preguiçoso, muito trabalhador e voltado unicamente para o bem. Eu não conheço nenhuma pessoa que tenha lhe buscado, ele não tinha dado uma solução. Muitas entidades receberam ajuda, entidades católicas lá de João Pessoa, de outras cidades aqui do sertão, a todos eles ajudou. Não importava a religião, o que ele queria era exatamente contribuir, porque ele tinha consciência de que o que ele possuía não era dele, ele é apenas fiel depositário desses bens, e ele devia utilizar com muita propriedade. Meu irmão, a mensagem que nós almejamos e que nós esperamos de todos os irmãos do caminho é uma mensagem de amor, de paciência, de respeito, de solidariedade, é a vontade de crescer, que nós possamos nos unir, porque se eu estou professando a doutrina espírita, é porque somente a doutrina espírita seria capaz de tentar melhorar aquilo que nós carregamos de milênios. Nós somos imperfeitos, nós temos orgulho e vaidade, precisamos mudar. E a doutrina de luz, a doutrina de Jesus, nos dá essa possibilidade. Gostaria também de agradecer aos trabalhos que são realizados aqui na Casa Transitória, que está à frente de Cidália, que é quem tudo resolve aqui na casa, e sempre em defesa de todos os idosos. Agradecer às nossas irmãs que estão à frente da evangelização, que estão à frente do ESD e de outros trabalhos que estão sendo realizados na casa. Então vamos continuar, vamos perseverar, vamos olhar para frente. Vejamos que nós temos um código penal que nos fala o livro Céu e Inferno, que diz quais são os critérios que nós devemos proceder aqui na Terra. Alguém poderá até dizer que não conhece esse código penal da vida futura. Eu também não conheço o código penal dos homens. Eu não conheço o que é que diz o artigo 121, o artigo 136, mas eles existem. E se um dia eu infligir a lei, irei responder perante os homens por ter infringido esse artigo. Mas a lei de Deus, segundo o livro dos Espíritos de Allan Kardec, está na nossa consciência. Quando nós pensamos mal de alguém ou fazemos algo errado contra alguém, a nossa consciência nos acusa, nos pede parcimônia, tolerância, humildade e paciência. Mas o maior pedestal que eu almejo para os que fazem a Casa do Caminho, que possam conseguir, é a humildade. Assim, a todos, muita humildade e muito trabalho. Aqui está, porta aberta para todo que aqui quiser entrar. Porta aberta, temos a flor da oração para ofertar. Porta aberta e a mão amiga para sempre acalentar. Porta aberta, a casa do caminho aqui está. Porta
para todo que aqui quiser entrar. Porta aberta. Temos a flor da oração para ofertar.